Pessoal, próxima palestra vai ser ministrada pelo Dr. Matheus Castro. O Dr. Matheus disponibilizou a palestra em vídeo, mas qualquer pergunta que vocês tiverem pode incluir no nosso chat que a gente encaminha para o profissional. O Dr. Matheus ele é médico geneticista do corpo do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital das Clínicas da USP e do Centro de Estudo do Genoma Humano também da USP, e atua na Mendelics. Além disso, possui título de especialista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, tendo sido agraciado com o prêmio Dr. João Monteiro de Pina Neto, da Sociedade Brasileira de Genética Médica, por ter obtido a maior pontuação, e é membro da Sociedade Internacional para o Estudo dos Erros Inatos do Metabolismo. Tem experiência em análise de teste genético, exomas e painéis, e em doenças raras, especialmente condições neurogenéticas e erros inatos do metabolismo. Olá, pessoal. É uma pena a gente não poder se encontrar pessoalmente, mas infelizmente por questões de agenda eu não pude participar presencialmente. Mas espero que vocês estejam aproveitando o evento e é uma honra para mim não poder deixar de aceitar o convite para falar um pouco sobre neurogenética aqui no simpósio, tá? Então eu sou o Matheus. Já apresento aqui meus conflitos de interesse, me apresentando um pouco. Eu sou médico e fiz residência em genética médica e hoje trabalho no HC e no Centro de Estudo de Genoma Humano, no Sírio e também na Mendelics, tá? Esse seria um conflito de interesse que, na verdade, acaba não tendo impacto aqui para essa apresentação, tá? E aqui os meus contatos, se no final ficar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Ah, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a interface entre a neurologia e a genética, tá? E aí depois a gente vai falar sobre os principais grupos de condições neurogenéticas, um pouco de questões que surgem no nosso dia a dia, e por último, falar sobre as perspectivas futuras aí dessa sub-área da genética médica. Então, em relação à neurologia e genética como interface, a gente, obviamente, sempre pensa nas condições raras, né? Quando fala de condições genéticas, já que a grande maioria delas é rara na população, e a grande maioria das condições genéticas são raras, como vocês sabem. E das condições raras são genéticas também, tá? Mas quando a gente pensa em condições neurológicas primárias de origem genética e raras, a gente sempre lembra aí de algumas principais, né? Então, a doença de Huntington, as ataxias espinocerebelares, que são as SCAs, como a doença de Machado-Joseph, né? E diversas outras acabam tendo essa lembrança assim que a gente fala de neurogenética. Mas é importante falar que várias outras condições raras têm sintomas neurológicos, então essa interface ela acaba sendo maior ainda do que a gente imagina. Tá? E da mesma forma, doenças comuns podem ter formas genéticas, como a própria demência de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, que são doenças genéticas, perdão, doenças neurológicas comuns na população, mas que em um subgrupo deles a gente acaba identificando famílias com formas monogênicas dessas doenças, tá? Segregando aí num padrão normalmente autossômico dominante. Ah, e quando é que a gente pensa que uma doença comum ela pode ser genética, isso acho que é uma das principais mensagens da aula, né? Mas principalmente quando há recorrência na família, principalmente obedecendo aí um padrão de herança mendeliano, normalmente autossômico dominante, como eu falei. Ah, Além disso, a idade de início precoce, mais precoce do que a gente esperaria para aquela determinada condição. Então, por exemplo, é uma demência de Alzheimer que se inicia aos 50 anos. É totalmente fora do comum a gente pensar nessa idade de início para a demência de Alzheimer, que normalmente acomete aí os indivíduos a partir dos 60 anos de uma maneira mais prevalente.
E da mesma forma, uma evolução atípica da doença. Então, é um Parkinson, uma pessoa com um quadro clínico que lembra a doença de Parkinson, mas tem outras características ao exame neurológico que não são compatíveis com a doença de Parkinson. Ou então tem uma alteração de neuroimagem que é diferente do que a gente esperaria para a forma comum. Ou é uma doença rapidamente progressiva, numa progressão mais acelerada do que a gente normalmente esperaria. Ou, no caso da esclerose lateral amiotrófica, uma evolução lentamente progressiva, ao contrário do que normalmente se observa. Então, é justamente quando uma doença ela foge do esperado, é que a gente tem a maior positividade na identificação de uma base genética monogênica. Mas, cada vez mais, nós temos tendo disponibilidade de testes genéticos, né? E os estudos, eles têm mostrado que mesmo indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, sem histórico familiar importante e sem uma atipia na idade de início e na evolução da condição, a gente ainda assim encontra formas genéticas testando esses indivíduos. Então, acredito que no futuro a gente vai ter critérios ainda mais abrangentes de indicação de teste genético para essas pessoas com condições neurológicas relativamente comuns aí na população. Bom, então, assim, as principais áreas da neurogenética são importantes de a gente trazer aqui. É óbvio que pelo tempo a gente não consegue abordar a fundo cada uma delas, né? Cada condição, na verdade, merece uma aula própria, mas a intenção é a gente trazer um pouquinho de quando a gente pensa numa condição neurogenética, né, para fazer essa triagem e o encaminhamento adequado, aconselhamento genético adequado e, consequentemente, um diagnóstico e manejo também precisos, tá? Bom, então o primeiro grupo, e talvez um dos mais clássicos, é realmente o grupo das ataxias. Ataxia é uma condição neurológica causada principalmente por alterações no cerebelo, nos casos de ataxia cerebelar, e causa um distúrbio da coordenação motora. Como vocês podem ver aqui, num tremor de intenção, quando ela vai atingir o alvo, tá? E da mesma forma, uma dismetria, que é o que a gente fala quando ela erra o alvo na pontinha do dedo, vai um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Isso tudo, claro, com outros sinais aí do exame neurológico, nos permitem direcionar a investigação para as ataxias cerebelares, tá? Nós temos diversos padrões de herança associados a isso. Daí a importância de sempre a gente fazer o heredograma para tentar entender um pouco a hereditariedade da condição na família. E se a condição tem um padrão de herança na família autossômico dominante, isso acaba direcionando nossa investigação para um grupo de condições específicas que são as SCAs, tá? E dentre as SCAs, que é uma sigla em inglês para ataxia espinocerebelar, nós temos as formas mais comuns são associadas à expansão de trinucleotídeos, tá? Normalmente poliglutamina. Então, a gente tem a SK1, a SK2, no nosso meio, no nosso país, a SK3 é a mais prevalente, tá? Que é a doença de Machado-Joseph. E nós temos também a SK6 como uma condição associada a uma expansão de trinucleotídeos. Mas não só essas, outras formas, como a SK7, a 10, a, e a 13, enfim, 17, diversas outras estão associadas também à expansão de trinucleotídeos. E por que é importante a gente saber disso, né? Porque quando a gente está de frente a um caso de ataxia com herança autossômica dominante, normalmente a gente começa a investigação genética com os testes direcionados, através da PCR, né, normalmente, para detectar essa expansão de trinucleotídeos, tá? Então, esse é um ponto importante na nossa investigação etiológica.
e do ponto de vista de aconselhamento genético, é super importante a gente entender que essas condições elas têm que ter um teste direcionado. Bom, e aquelas alterações que são causadas por variantes de ponto, né? Single nucleotide variants, variantes de nucleotídeo único, variantes pontuais, dezenas das ataxias espinocerebelares são causadas por esse mecanismo. Então, tem uma heterogeneidade genética maior, vários genes associados, então é impraticável, na verdade, a gente sair sequenciando gene por gene. Então, na prática, a gente se utiliza do sequenciamento paralelo, do NGS, que, como vocês sabem, revolucionou aí a investigação e o diagnóstico de condições genéticas e nos permite, a um custo-benefício e de tempo muito bom sequenciar vários genes ao mesmo tempo e com isso detectar essas alterações que são passíveis de detecção pelo painel e pelo exoma, que são exames que usam essa tecnologia de NGS para detecção dos SNVs, tá? Então, na prática, sempre é importante a gente fazer a história, o heredograma, coletar a história familiar, porque se ela obedece um padrão de herança autossômico dominante, a gente direciona o teste para a PCR antes mesmo do NGS, tá? E se não há histórico familiar, a gente ainda tem duas possibilidades, né, principais, pelo menos, que são as heranças, a herança autossômica recessiva ou uma herança autossômica dominante por mutação nova, de novo. Então, aí, sim, na ausência de histórico familiar, o exoma se torna importante como uma ferramenta de diagnóstico dessas condições, tá? Então, as ataxias autossômicas recessivas, só de uma maneira muito pincelada, muito superficial, nós temos também formas, uma forma principal, na verdade, associada à expansão de trinucleotídeos, que é a ataxia de Friedreich. Então, ela tem que ter um teste direcionado, normalmente a gente não pega pelo exoma, pelo NGS, e diversas formas monogênicas por mutações de ponto, tá? Como ataxia telangiectasia, ataxia com apraxia oculomotora, doença de Niemann-Pick tipo C, diversas outras condições já sabidamente associadas à ataxia, de herança autossômica recessiva e que são causadas por mutação de ponto passíveis de detecção pelo NGS, pelo painel e pelo exoma. E, da mesma forma, a gente também tem condições ligadas ao X, tá? E condições com padrão de herança mitocondrial por mutações de ponto, normalmente no DNA mitocondrial, causando, por exemplo, NARP, que é uma condição que associa ataxia com retinite pigmentosa, um quadro mais complexo, mas que pode, por vezes, ter recorrência familiar num padrão de herança materna. Então, é sempre importante a gente fazer o aconselhamento genético pré-teste e ter em mente essa importância da elaboração do heredograma para direcionar a investigação das ataxias, tá? Porque isso realmente faz diferença no tipo de teste que a gente vai solicitar, consequentemente interpretar e tem que ter em mente para o aconselhamento genético pós-teste, tá? De um resultado negativo, não excluir 100% outras causas genéticas se não for o mecanismo de doença que está sendo pesquisado. Bom, distúrbios do movimento também são uma grande área própria na neurologia, e dentro da neurogenética também, porque diversas formas de distúrbio do movimento têm origem genética, tá? Aqui é uma criança que tem o que a gente chama de atetose, tá? Que são movimentos involuntários nas mãos. Isso eu estou pedindo para ele ficar com as mãos paradas. E ele tem também esses movimentos que são ditos hipercinéticos, né? A mais, digamos assim, o distúrbio do movimento para mais.
E a tetose é um espectro de manifestação da Coreia. E a gente sabe que diversas condições genéticas cursam com esse achado de distúrbio do movimento hipercinético, dessa movimentação que parece, foi descrito lá atrás como semelhante à dança, né? E por isso recebeu esse nome aí de Coreia. Nós temos a doença de Huntington, que é a forma de Coreia mais conhecida, e também a mais comum no adulto, tá? E a gente tem outras formas genéticas, como a coreacantocitose, o ADCY5 é uma causa importante na infância de Coreia, tá? Há variantes patogênicas nesse gene. E a doença de Huntington, ela é uma condição por expansão de trinucleotídeos. Então, é um tipo de variante genética que normalmente não é passível de detecção pelos pipelines usuais do NGS, tá? Então, tem que ter em mente que também nessa situação você tem que ter um teste direcionado à pesquisa da expansão no gene da huntingtina, no HTT, tá? Que só isso vai permitir você excluir ou confirmar a doença de Huntington. Existem outros distúrbios do movimento, que eu também não vou ter tempo de me aprofundar, mas quem acabar tendo a experiência de acompanhar um serviço de neurogenética com certeza vai poder presenciar, que são as distonias. É uma contração muscular, tanto da musculatura agonista quanto antagonista do movimento. Isso causa a fixação em uma postura dita estranha ou não usual, tá? E por vezes isso pode ser doloroso. É, e tem também diversas formas genéticas aqui, normalmente variantes de ponto, como a doença de Segala, que é uma forma de distonia que responde a um medicamento específico, que é a levodopa. Nós temos também variantes no gene ATP1A3, causando aí um quadro de distonia rapidamente progressiva, com algumas características que permitem a gente pensar nessa condição clinicamente. Mas existem diversas outras formas genéticas de distonia que lá no OMI, no catálogo de condições genéticas do ser humano, vocês vão ver como DITS, tá? A abreviatura para distonia, semelhante lá às SCAs, que foram recebendo números de acordo com a ordem que elas foram sendo descritas. Aqui também as distonias genéticas foram recebendo números à medida em que elas foram sendo descritas e a sua base genética identificada. Ah, o parkinsonismo, como o próprio nome fala, é um quadro semelhante à doença de Parkinson, tá? Com algumas características que a gente observa ao exame do paciente, como a bradicinesia, que é uma lentificação dos movimentos de uma maneira mais simplificada, o tremor de repouso, a, a alterações do movimento que a gente chama de hipocinéticas, tá? Ou seja, um movimento, distúrbio do movimento para menos na movimentação. Nós temos formas normalmente monogênicas, como a síndrome de Kufor-Hackeb, variantes nesse gene, que é o transportador de dopamina, que é justamente o neurotransmissor que media aí modula a transmissão do impulso nervoso associado à movimentação. Então, essas formas são importantes porque o exame físico é o que vai ajudar a gente a direcionar para um lado ou para outro, tá? E aqui, com exceção da Coreia, em que a gente pede a PCR para a Huntingtina, se for um quadro que seja compatível com Huntington, nas outras formas, normalmente os painéis e exomas acabam tendo um papel mais relevante, tá? É, e dentro da neurogenética, a gente ainda tem um outro grupo de condições, que são as SPGs, da sigla em inglês para paraplegia espástica hereditária. Essas são condições que afetam o neurônio, normalmente o primeiro neurônio motor, tá? O neurônio que vai lá do cérebro até a medula, tá? E leva a informação normalmente de contração muscular.
tá? E aí lá na medula vai haver uma sinapse com o segundo neurônio motor, que é o que vai de fato levar o impulso nervoso até o músculo para fazê-lo contrair. Então é nesse primeiro neurônio motor onde normalmente há a alteração desse grupo de condições que se chamam SPG, ou paraplegia espástica, ou paraparesia espástica. Ah, Como vocês podem ver aqui, tem diversos padrões de herança, inclusive genes em que você pode ter tanto formas recessivas quanto formas dominantes, tá? É, e da mesma forma que a gente viu nas ataxias, aqui você também pode ter condições ligadas ao X e de herança, inclusive, mitocondrial, tá? De padrão de herança materna. Então, também é extremamente importante a realização do aredograma para tentar direcionar a investigação, identificar possíveis indivíduos sob risco na família e, consequentemente, proporcionar um aconselhamento genético direcionado e adequado. Ah, Nós hoje, no dia de hoje, temos 86 entradas no OMIM para formas genéticas de genes identificados, ou pelo menos loss associados a SPG. E como eu falei, a gente tem diferentes padrões de herança, todos possíveis, tá? E por causa dessa heterogeneidade genética, é extremamente importante a gente ter métodos diagnósticos que considerem essa heterogeneidade, tá? Então, sequenciamento massivo paralelo, através do sequenciamento de nova geração, permite a gente, com um só exame, identificar alterações possíveis, né, em diversos genes ao mesmo tempo. Então, condições com alta heterogeneidade genética, ou seja, com um alto número de genes associados, ah, o caminho tem sido cada vez mais os exames genômicos mais amplos, tá? Com os painéis e pela velocidade que os genes estão sendo descritos, associados aos fenótipos, o exoma ele tem se tornado aí um exame de custo-benefício até melhor para essas condições com um alto número de genes descritos. Então, o SPG, normalmente na prática, a gente acaba investigando com o sequenciamento do exoma. Dentro da neurogenética, nós temos também as demências, tá? Demência não é só Alzheimer. Nós temos diversas formas de demência, e uma delas é a demência frontotemporal, que é uma das mais comuns depois da demência de Alzheimer, depois da demência vascular. Essa é uma forma importante de demência na população, e ela pode ter um componente genético importante, né, e uma herança mendeliana com alterações monogênicas identificáveis. Grande parte dos casos pode ser devido a uma expansão de uma sequência repetitiva nesse gene, C9orf72. Então, nos casos de demência frontotemporal, uma porção importante é associada a esse mecanismo genético. A gente também tem que fazer uma PCR normalmente para esse gene, na investigação de uma base genética, de um componente genético hereditário da demência frontotemporal nos indivíduos que buscam fazer essa investigação, tá? E em sendo negativo, nós temos diversas formas também de variantes de ponto em outros genes que estão associados a essa forma de demência. Então, também é importante a realização do painel e do exoma nesses pacientes, tá? Isso traz implicações, novamente, para o aconselhamento genético, principalmente aqueles indivíduos sob risco, né? Já que essas são condições normalmente que acometem adultos, e, na grande maioria das vezes, adultos já próximos ali à idade idosa, pelo menos, ou que já tiveram filhos. Nós temos outras formas também, como a leucoencefalopatia difusa com esferoides, essa é uma condição associada a esse gene, CSF1R, que tem um padrão de ressonância mais específico, tá? É, não é bem esse, mas só para ilustrar que a ressonância, ela nos ajuda aí a identificar padrões de alterações que podem
indicar um gene ou outro, uma condição ou outra. Então, ela tem um papel importante na investigação de condições neurogenéticas, né? Obviamente, em conjunto aí com os testes genéticos, tá? Então, é muito comum a gente acabar se deparando, discutindo e olhando os pormenores da ressonância, buscando alguma dica, às vezes muito sutil, mas que possa direcionar a investigação genética, ou mesmo a interpretação de variantes de significado incerto. Nós temos também as condições neuromusculares dentro da neurogenética, são aquelas que você tem, como eu falei, o primeiro neurônio motor que vai lá do cérebro até a medula, e aqui seriam principalmente as condições associadas ao segundo neurônio motor, né, o que leva a informação da medula até o músculo, a junção neuromuscular e ao próprio músculo em si, tá? Isso tudo tem como manifestação comum a fraqueza muscular, normalmente, é, mas existem algumas alterações ao exame físico e na eletroneuromiografia, em outros exames que a gente pode fazer para tentar identificar se o problema está no nervo, está aqui na medula, está na junção neuromuscular ou está no músculo em si, tá? Isso, obviamente, direciona também a nossa investigação da base genética. Aqui eu trouxe um exemplo de uma criança que tem uma hipotonia, que é a manifestação de fraqueza muscular nos primeiros dias a semanas de vida, né? E, além disso, ela tem fasciculações de língua, tá? Que são esses tremores que vocês podem observar aqui na língua da criança, mesmo quando ela não está chorando ou emitindo algum som. Esse é um quadro clínico que chama bastante atenção para uma condição que se chama atrofia muscular espinhal, considerando aqui a faixa etária e a, a- as manifestações de hipotonia com fasciculação de língua, e os reflexos ao exame físico. Então, a gente diferencia em nervo, junção neuromuscular, músculo. Isso é importante para a gente ter o raciocínio diagnóstico e pedir o exame direcionado. No caso da atrofia muscular espinhal, o exoma normalmente não pega, tá? É, ele pode ali detectar, sugerir, mas realmente padrão ouro seria o MLPA, já que o mecanismo principal é a deleção do bialélica do gene SMN1. E pela homologia que há com o gene SMN2, que está logo depois dele, o sequenciamento de nova geração acaba se atrapalhando, né, na diferenciação entre os dois. Hoje a gente já consegue identificar e talvez com uma clínica compatível e com um achado lá no NGS específico, muitas vezes a gente já não tem muita dúvida de que seja realmente atrofia muscular espinhal. Mas realmente o padrão ouro seria o MLPA e para confirmar essa deleção no gene SMN1, tá? Bialélica, e com isso confirmar o diagnóstico e permitir o tratamento direcionado. Então, eu trouxe esses exemplos para mostrar que não é nada assim universal. A gente tem que ter esse raciocínio com o paciente ali na nossa frente, né? O mais importante são que eu falei lá atrás, é aquela manifestação atípica, uma condição não diagnosticada, mesmo quando você faz os exames usuais e eles não identificam uma causa ambiental, e uma idade de início ou uma evolução da condição que seja diferente do que a gente espera para as condições comuns na população, tá? E isso se aplica muito também à epilepsia.
Nós temos aí uma enorme heterogeneidade genética, talvez depois da deficiência intelectual seja uma das condições que mais tenha genes associados, e é importante a gente ter em mente que a epilepsia pode ser genética, porque diferentes formas de epilepsia, diferentes crises epiléticas, né, podem se manifestar nas diferentes formas genéticas associadas à encefalopatia epilética ou epilepsia familiar benigna ou não, a associação com febre ou não, idades de início variadas, seja no período neonatal, na infância, adolescência, idade adulta, é, evoluções diferentes, algumas são facilmente tratáveis, algumas melhoram sozinhas, outras são progressivas, outras são fármaco-resistentes. Então, realmente é uma condição que tem vários genes, vários mecanismos de herança possíveis, e daí a importância do teste genético para identificar o padrão de herança, identificar a forma genética, saber como aquele indivíduo vai evoluir do ponto de vista da epilepsia e se há algum tratamento que seja mais efetivo. O exemplo clássico, que é a síndrome de Dravet, são crianças que têm uma crise convulsiva, normalmente de difícil controle, e que pioram se a gente der uma classe específica de antiepiléticos, e que melhoram com outra classe. Então, saber esse diagnóstico ajuda a gente a evitar esses medicamentos que pioram e a dar os medicamentos que são mais efetivos. E por isso, pela heterogeneidade genética, a gente acaba pedindo muito painel, mas principalmente exoma, tá? Na investigação da epilepsia. Existem diversas formas que são por mutações de ponto, mas raríssimas formas também podem ser por mecanismos genéticos mais específicos que o exoma pode não pegar, tá? Então, a epilepsia mioclônica progressiva, um Verritt-Lundborg, normalmente é um aumento de uma sequência repetitiva, o exoma não consegue pegar, então há exceções, e mesmo o exoma negativo, num quadro clínico que seja sugestivo de uma condição genética, ele merece ser revisto e merece ser pensado aí em outras possibilidades diagnósticas. E, obviamente, os erros inatos do metabolismo, que são uma área à parte dentro da genética médica, mas aqui também tem uma interface muito grande com a neurogenética, porque elas podem se manifestar, essas condições, em qualquer órgão, em qualquer idade, pode aparecer os sintomas, tá? E, inclusive, isso desafia aquela separação tradicional da medicina em órgãos e sistemas, né? Então, é o nefrologista que vai cuidar do rim, o coração é pelo cardio, o pulmão é pelo pneumo. Mas se você tem uma condição genética que causa vários órgãos alterados ao mesmo tempo, às vezes é um desafio o manejo e até mesmo o diagnóstico, porque cada um fica vendo sua parte específica. Então, a gente sempre tem que considerar o paciente como um todo, né? E fazer esse raciocínio considerando não só a manifestação neurológica, mas a totalidade das manifestações e, obviamente, tratar a totalidade das manifestações, tá? Coordenar o cuidado desses pacientes. Os erros inatos do metabolismo são principalmente, mas não só, mas mais comumente associados a deficiências enzimáticas, né, na conversão de um substrato a um produto. E quando você tem uma deficiência enzimática, você tem uma diminuição do produto, um aumento do substrato, e esse acúmulo do substrato pode ser convertido por vias alternativas e metabólicos tóxicos, tá? Então, o mecanismo de doença pode ser desde a falta do produto até o acúmulo de uma determinada substância ou a produção de uma substância outra tóxica causada pela deficiência enzimática, tá? Então, esse é um grupo de condições também muito amplo e que tem possíveis tratamentos, e que alguns desses tratamentos podem, inclusive, ser basicamente com dieta. Isso pode salvar a vida do paciente, né? Uma simples, não simples, mas uma dieta exequível, tá? Ah, bom, e
no nosso dia a dia da neurogenética, a gente acaba se deparando com algumas situações, e eu trouxe aqui a importância do heredograma, como eu mostrei para vocês, porque a gente tem direcionamentos da investigação de determinadas condições, não só com o padrão de herança, né, do exame físico, mas também com o padrão de herança que podem ajudar a gente a pensar em uma ou outra condição e permitir o diagnóstico e, consequentemente, a avaliação de indivíduos sob risco, através aqui do heredograma. E falando de avaliação de indivíduos sob risco, é importante a gente falar numa peculiaridade do aconselhamento genético na neurogenética, que é o teste preditivo. Tá? Ele acontece em outras áreas de condições genéticas, né, para outras condições genéticas, e é importante a gente diferenciar aqui, falando em teste preditivo, de condições acionáveis e não acionáveis. Ah, o teste preditivo é aquele que é feito em indivíduos assintomáticos que estão sob risco de condições genéticas. E essas condições podem ser acionáveis, ou seja, há uma conduta que minimize as complicações daquela condição e que um diagnóstico precoce pode mudar a evolução daquela determinada doença. E as condições não acionáveis, que são aquelas que não há o que ser feito, hoje não se tem nenhum medicamento, nenhuma atitude que atrase ou evite o aparecimento dos sintomas ou altere a história natural da doença, tá? Então, o principal exemplo de uma condição acionável seriam as predisposições hereditárias ao câncer, como a alteração nos genes BRCA1 e 2, né, que causam HBOC, que é a Hereditary Breast and Ovarian Cancer, câncer de mama e ovário hereditário. Se a gente sabe que há uma predisposição, a gente faz um rastreio específico para esses determinados tumores. Então, é aquele indivíduo que vai fazer no caso, um indivíduo de sexo feminino, que vai fazer, além da mamografia, uma ressonância de mamas, né? Falar sobre cirurgia redutora de risco, para diminuir esse risco de aparecimento de tumores. Então, há algo que realmente faça que diminui o risco de tumores ou evita as complicações dele. Já a doença de Huntington, como a gente falou lá atrás, aquela forma de Coreia, aqueles movimentos involuntários, não há nada hoje que impeça o aparecimento da doença ou atrase a progressão dela. Então, essa é uma condição, o exemplo maior de uma condição não acionável. Como eu falei, esse teste preditivo é feito em indivíduos assintomáticos, então não são testes diagnósticos, tá? Isso é importante frisar e por isso o raciocínio é diferente. É exigido um protocolo para que seja feito o teste preditivo, justamente porque depois que você tem uma informação, você não pode deixar de saber ou esquecer voluntariamente, né? Essa é uma atitude que não tem volta. Por isso que a gente toma muito cuidado antes de pedir e de dar esse diagnóstico, esse resultado do teste preditivo, tá? Então, normalmente é feito por um protocolo preconizado internacionalmente, há diversos guidelines, principalmente para Huntington, mas para outras condições genéticas neurológicas não acionáveis também, tá? E os guidelines, em sua maioria, acabam apontando aí para um protocolo que consiste basicamente numa consulta com um geneticista e uma consulta, pelo menos, com um profissional de saúde mental, um psiquiatra ou um psicólogo, e lá a gente faz pelo menos duas consultas com o geneticista, e nessas duas consultas há um período de reflexão no meio, tá? Para que não seja tomada nenhuma decisão por impulso. Caso na segunda consulta haja motivação, houve o período reflexivo e se manteve essa intenção de testar, foi checada a implicação disso no paciente, pesado risco-benefício e liberado pelo profissional de saúde mental para risco de adoecimento mental por saber ou deixar de saber, a gente prossegue com o teste caso seja indicado. E é feito pelo menos uma terceira consulta para informar e fazer o aconselhamento pós-teste, né? E oferecer o acompanhamento de rotina.
tá? E nesses casos a gente não se anota resultado no prontuário porque é uma informação confidencial. E em teste preditivo, o mais importante de tudo, de sair hoje, sabendo, é que a gente nunca, em hipótese alguma, testa indivíduos menores de 18 anos, assintomáticos, para condições não acionáveis, não tratáveis, que só se manifestam na vida adulta. Então, se um pai tem doença de Huntington e tem um filho de 16 anos, a gente normalmente espera até os 18 anos para oferecer a conversa sobre o teste preditivo, se quer saber ou não, tá? Porque muitas vezes os pais querem saber por ansiedade e acabam ah, ultrapassando a autonomia dos pacientes. E por isso a gente espera até os 18 anos para que eles tenham condições de tomar as próprias decisões, de saber ou deixar de saber, já que é um direito deles e, como eu falei, não se pode voltar atrás, uma vez realizado o teste e informado o resultado. Então, para finalizar, eu trouxe só um caso clínico para ilustrar esses cuidados que a gente tem que tomar, tá? Esse é um indivíduo do sexo feminino, uma mulher de 50 anos, com esses movimentos involuntários, tá? Que são coreia, e são muito sugestivos da doença de Huntington. E quando a gente olha o heredograma, a gente percebe que ela tem uma mãe que faleceu aos 75 anos com diagnóstico de doença de Huntington, e o pai faleceu aos 35 anos de acidente de carro. Sendo que qual é a grande questão dessa família? É que os pais são primos de primeiro grau. E a gente não se pode excluir, pelas mortalidades precoces, que esses dois indivíduos não tenham também, não carregavam a variante patogênica para a doença de Huntington. E qual é a grande questão? Se essa pessoa, se essa mulher for homozigota, a gente obrigatoriamente revela o status de portador dos filhos dela, já que necessariamente eles vão ser heterozigotos. E necessariamente eles vão ter um teste preditivo contra a vontade, tá? Então a gente tem que tomar cuidado na testagem de indivíduos com consanguinidade para essas condições, justamente por essa situação de necessariamente revelar o status de um terceiro indivíduo da família, tá? Então não há uma resposta certa, mas nesse caso foi se conversado, né, e foi optado pela testagem, mas não por informar se era heterozigoto ou homozigoto, né, por informar a zigosidade, justamente porque isso traria repercussões aqui para os filhos, tá, que não queriam saber o seu status de portador. Bom, e por último, a gente está cada vez mais em crescimento na neurogenética, porque nós temos diversas condições que antigamente não tinham tratamento e que hoje já tem, tá? Então, ah, através aqui da terapia gênica, né, que primeiro foi aprovada aqui no Brasil com o Luxturna, mas que hoje a gente tem o Zolgensma, que é um medicamento para atrofia muscular espinhal. É a terapia gênica principal, digamos assim, na área da neurogenética, hoje aprovada no Brasil. Então, cada vez mais a gente vai ter tratamentos para essas condições e por isso é importante a gente diagnosticá-las precocemente e fazer o aconselhamento genético de indivíduos sob risco, para identificar indivíduos sob risco que possam se beneficiar desses tratamentos. E que, com certeza, aí no futuro, isso a gente já está percebendo na prática, né, que a expansão da neurogenética é inevitável, principalmente com o advento aí dessas novas terapias. Então, agradeço a oportunidade, o convite da equipe, me coloco à disposição também, caso alguém tenha alguma dúvida, esse é o meu e-mail. Um abraço e bom evento. Olá a todos, bom dia. Espero que vocês tenham gostado da aula do Dr. Matheus.
Estou passando aqui para avisar que, como foi uma aula assíncrona, ele não poderá responder as perguntas que foram enviadas no chat, mas agradeço a participação de todos. Gostaria de avisar que teremos um pequeno intervalo. A nossa próxima palestra inicia-se às 10h30. Então, espero encontrá-los vocês novamente daqui a 20 minutinhos. Muito obrigada.